Graças a Deus, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Com Jesus é vencer ou vencer, e missões é a chama que não pode apagar. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus porque o Senhor nos dá graça, nos dá forças, o Senhor nos sustenta e a gente prossegue de vitória em vitória, de bênção em bênção. Glória a Deus. Eu quero nessa noite, rapidamente nós vamos compartilhar uma palavra que está em 2 Crônicas 20:20. É um texto assim muito conhecido e é muito fácil até de a gente entender esse texto, porque ele nos fala de uma maneira muito bonita. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Algumas versões dizem assim: crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a vitória é uma forma de prosperar, né? A vitória nada mais é do que a prosperidade. Quando se fala em prosperidade, não é só dinheiro. Prosperidade é tudo que nos favorece, que nos abençoa, que nos alegra, que nos fortalece e que nos supre. Tudo que nos supre. Então a prosperidade é a provisão de Deus. E realmente eles tiveram. A gente acompanhando, continuando a leitura, a gente vai encontrar que veio uma grande prosperidade para eles, porque eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos do inimigo: ouro, prata, vestes de reais e animais, carros, cavalos, armas. Então foi realmente uma prosperidade. Terão a vitória. Com a vitória, a prosperidade é uma vitória, e a vitória é prosperidade. Glória a Deus. Então eles prosperaram e colheram as bênçãos prometidas por Deus depois que agiram obedecendo aquilo que o Senhor tinha falado para eles. O Senhor deu umas ordenanças a eles e eles seguiram à risca, seguiram exatamente como o Senhor tinha falado, e isso trouxe vitória e bênçãos, vitória e despojos. Então o Senhor tinha falado, o Senhor tinha anunciado, o Senhor tinha usado os profetas, e eles, conforme nós vemos aqui no texto aqui, depois que Josafá ouviu a notícia de que um exército enorme estava vindo contra ele, a primeira atitude de Josafá foi o medo, né? Versículo 3 diz que ele teve medo, ele ficou temeroso, ficou alarmado. Na minha versão ainda diz, é um medo excessivo, um medo, ficou alarmado. Não é aquele medinho só de arrepiar os cabelos do braço, não. É aquele medo mesmo da pessoa ficar abatida, ficou alarmado. E aí, ao invés dele se deixar abater, ao invés dele se render, ele preferiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino. A vitória do homem de Deus não é em ficar com medo. Pelo contrário, a palavra diz assim: não temais, não temais. Então, nessa palavra não temais, nós devemos entender que nós devemos superar, devemos vencer o medo, devemos buscar a Deus, que foi o que Josafá fez, e ao invés de ficarmos encolhidos pelo medo, não, vamos buscar o Senhor. O Senhor vai nos dar a direção, o Senhor vai nos dar a resposta, e o Senhor tem solução para esse problema, por maior que seja, por mais impossível que pareça, o Senhor tem solução para esse problema. Então eles ouviram, foram consultar o Senhor, juntamente com Josafá, e o Senhor levantou o profeta, e o profeta falou para eles que eles iam ter vitória, Ele orou uma oração muito bonita,
E ele fala, né, do versículo 6 até o versículo 12, é a oração de Josafá, muito bonita. E ele fala, primeiro, exaltando o nome do Senhor. A primeira coisa que ele faz é exaltar, declarar o poder de Deus, a soberania de Deus. E ele diz assim: Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Aquela mesma situação da pergunta, né? Uma pergunta é uma afirmação. Ele estava aqui dizendo: tu és o Deus que está nos céus. Então, quando coloca esse não na frente, ele está declarando que Deus é o Deus que está nos céus. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Não há quem possa resistir a Deus. Então, uma oração dessa, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando faz essa oração de Josafá aqui, já está declarando a vitória, já está declarando a solução que vem de Deus. Não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Aí ele torna a perguntar: não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel e o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Mais uma vez ele está afirmando: tu és o Deus que expulsaste os habitantes da terra, e tu deste a terra ao teu amigo Abraão. Então aqui ele está tocando no coração de Deus, trazendo a memória dele próprio, que Deus não se esquece, né? Mas ele trazendo a memória dele próprio e do povo, para se lembrar o que Deus fez. A melhor coisa quando a gente está precisando do socorro de Deus, é a gente se lembrar do que Deus já fez. Quando eu me lembro do que Deus já fez, eu tenho certeza que Ele vai fazer novamente, que Ele pode fazer novamente. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre, para sempre. Então as palavras dele aqui estão indo diretamente, são palavras de fé que está tocando no coração de Deus. Meu servo está crendo, meu servo está se lembrando do que eu já fiz, e ele está crendo que eu vou fazer de novo. Então, quando ele diz isso, deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão, quer dizer, todas essas crises que acontecem lá em Israel, nada disso vai impedir que Israel permaneça vitorioso. O mundo todo está sabendo que está uma crise tremenda. Alguns governantes, principalmente o brasileiro, no mundo todo mundo ficou calado, mas o brasileiro resolveu falar uma besteira aí tremenda, que comparar o que está acontecendo lá com o Holocausto, como se ele estivesse, ele magoou muito, ofendeu mesmo a nação, né? E agora está um negócio difícil para ele resolver. Todos os outros governantes com potências armadas não afrontaram Israel, e ele resolveu afrontar. Bom, mas isso não é o nosso problema. O problema dele, ele que vai ter que resolver, quer dizer, se torna nosso também, se torna do país também, mas ele que vai ter que se virar aí para resolver isso. Agora, veja só, eles têm habitado na terra que tu deste a Abraão, o teu povo, né, tem habitado na terra, construíram nela um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. O que Deus tinha falado, a promessa de Deus lá do passado, ele trouxe a lembrança nessa hora. E quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, o milagre acontece. Quando você ora de acordo com a palavra de Deus, se prepare para ver o milagre. Pode até demorar aos seus olhos, mas que já está acontecendo, está. Agora, teve mais segredos aqui maravilhosos nesse texto, que nós vamos encontrar. Na oração dele, ele diz:
Tu nos ouvirás e nos salvarás. Isso aqui é uma declaração de fé. Eu estou declarando que Deus vai me ouvir porque Ele já fez coisas maravilhosas aos seus filhos, Ele já ressuscitou, Ele já operou e Ele continua sendo o mesmo de ontem e para sempre. E as promessas dele são promessas infalíveis, são promessas que se cumprirão no tempo de Deus. Então tu nos ouvirás e nos salvarás. Aí agora ele se volta continua falando com Deus, diz assim: mas agora estão aí os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. O próprio Deus tinha poupado esse povo lá no passado. Na onisciência de Deus nós podemos entender o seguinte: se Deus poupou no passado, é porque Deus sabia já que eles iam se voltar contra Josafá, e isso ia ser um grande testemunho, porque na hora da aflição é que nascem os grandes testemunhos na nossa vida. Na hora da aflição é que o testemunho quanto maior a aflição, maior o testemunho. Então o que ocorre? Deus poupou a essas três nações quando Israel estava vindo do Egito. Israel poderia ter passado por lá e destruído, mas Deus poupou, e porque Deus já sabia que mais cedo ou mais tarde eles se voltariam contra Israel e se destruiriam entre si mesmos. Deus já sabia que um rei chamado Josafá ia se levantar e orar a ele. Deus já sabia, na onisciência de Deus, Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabe o que está acontecendo conosco hoje e o que vai acontecer amanhã. E Ele, na sua onisciência, já providenciou a resposta para as nossas orações. Aleluia! Glória a Deus! Ele já tinha providenciado a resposta para as orações de Josafá. Agora os amonitas, os moabitas, os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos pagando, como estão nos retribuindo. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que tu nos deste por herança. Mais uma vez ele traz a memória de si próprio, do povo que estava ouvindo a oração, e claro que aquilo estava agradando o coração de Deus, né? Porque quando nós trazemos a memória que nos possa dar esperança, a esperança nasce dentro de nós. Por isso que Paulo falou: quero trazer a memória que me possa dar esperança. Porque realmente a esperança nasce quando a gente traz à memória o agir de Deus, o mover de Deus, a resposta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Deus, Josafá aqui está declarando que tem certeza que Deus vai julgar. Mais uma vez a negativa afirmativa, a pergunta com não, afirmando a certeza de Josafá de que Deus vai julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Quando nós não temos força, quando nós não temos solução, quando nós não temos resposta, a força está em Deus, a solução vem de Deus e a resposta já saiu do trono de Deus até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. E aí ele encerra a oração com essa palavra: os meus olhos, Senhor, estão postos no Senhor. O Senhor vai resolver. Eu não tenho como, mas eu sei que o Senhor tem como resolver. E toda vez que o cristão usa essa estratégia de Josafá, essa oração de Josafá, né? Deus entra em ação. Deus joga por terra as oposições do diabo e faz com que a resposta chegue nas mãos do servo de Deus, da serva de Deus. Aleluia. Aí o que aconteceu? Todos estavam ali reunidos e agora Deus levanta um profeta chamado Jaziel, que era trineto de Matanias, era da tribo de Levi, e esse Jaziel, profeta de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele chega para Josafá e diz assim, na presença de todo o povo: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá,
Assim lhes diz o Senhor. Resposta imediata de Deus. Deus não protela, Deus não procrastina, Deus não deixa para depois, Ele manda a resposta na hora, embora às vezes, talvez nós nem percebamos quando Ele está respondendo, mas Ele manda a sua resposta na hora. A resposta veio na hora através do Jaziel. Não tenham, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. O medo paralisa, o medo provoca desânimo, e desanimar é o quê? É desfalecer, é perder a capacidade, ânimo, é movimento, a palavra ânima, de alma. Então quem desanima, praticamente a alma sai da pessoa, a pessoa fica sem alma, sem movimento, sem ânima. Então não desanime, não tenham medo, não fiquem desanimados, não deixem que a alma saia de vocês por causa desse exército enorme. Muitas vezes a alma fica tão abatida com a luta, com o problema, e aí a pessoa não vê nem a solução, não vê nem a saída, não vê nem a resposta que está vindo. Muitas vezes nós humanos passamos por esses momentos assim. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. As nossas batalhas não são nossas, mas são de Deus. As batalhas de Israel não são de Israel, são de Deus. E é por isso que o mundo fica vendo como é que um povo tão pequeno, né, consegue vencer exércitos tão grandes, tão bem armados, tão bem municiados como estão os exércitos que possam se levantar para querer atingir e destruir Israel. Jamais vão conseguir, porque Deus é com eles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós também podemos nos incluir como cristãos, podemos nos incluir como filhos amados de Deus, por quem Ele vela, por quem Ele cuida, de quem Ele trata e provê. Então, Deus agora começa a orientar aquele povo, através do profeta. Versículo 16 diz assim: amanhã vocês descerão contra eles, vocês virão pela subida de Ziz, vocês os encontrarão no fim do vale, em frente, deu até o ponto geográfico onde eles iam encontrar o inimigo estava acampado. Vocês vão por tal lugar, por tal lugar, por tal lugar, no fim do vale vocês vão encontrar lá os três exércitos. Encontrem. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha. É interessante, eu fico observando como é que muitas vezes nós queremos resolver as coisas que Deus quer resolver para nós. Há iniciativas que nós devemos tomar, obedecendo à voz do Senhor. Por exemplo, se Deus manda eles descerem até o vale e eles resolvem não ir, eles iam ficar ali até o inimigo vir atacá-los e destruí-los. Mas Deus mandou, como mandou Pedro também lançar a rede depois de uma noite sem pescar. Então quando Deus manda, aí é a hora de obedecer. Vocês vão descer até o vale que está em frente, ao final do vale que está em frente do deserto de Jeruel. Vocês não vão precisar lutar. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento. Tomar posição, permanecer firme e ver o livramento. Segredo de Deus: tome posição. Tomar posição, eis-me aqui, Senhor. Tomar posição, pronto, Senhor. O que é para fazer? Tomar posição, é se dispor a fazer a vontade do Senhor. Tome posição, né? Fiquem, permaneçam firmes, firmeza. A disposição de Davi para encarar o Golias. Tomou posição e foi firme, permaneceu firme. Os soldados já acreditando que ele ia ser derrotado, os irmãos de Davi, querendo parar, querendo impedir que ele fosse, mas ele permaneceu firme. O próprio Saul não acreditava nele, botou aquela armadura pesada nele, e ele se despiu da armadura e permaneceu firme. E veja o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e ó Jerusalém. Vejam o livramento. Então, toma posição, permanece firme
e ver a vitória que Deus está dando para você, meu irmão, para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenham medo nem desanime. Duas coisas que aqui Deus manda o profeta repetir: não tenham medo nem desanime. Por quê? Porque há uma tendência do ser humano a ter medo. Há uma tendência a ter medo, e o medo traz o desânimo. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor pelejará por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas versões dizem assim: o Senhor pelejará por vós. O rei, que era rei para os súditos, mas que era servo para o Senhor, o rei Josafá, no versículo 18, diz que ele se prostrou com o rosto em terra. Oh, glória a Deus! Olha, não existe nada mais agradável a Deus do que o homem se render totalmente, com toda a posição que tenha, dinheiro, cultura, tendo ou não tendo, né? Sendo ungido, sendo uma pessoa, um grande pregador, um sábio pregador. Quanto maior, mais humilde ele será, e quanto mais humilde ele for, mais exaltado ele será por Deus. Então o rei se prostra com o rosto em terra. Ele não olhou para os lados, não se preocupou se o povo ia ignorar, porque ele estava se prostrando. Porque quando o homem se prostra diante de Deus, ele está fazendo para Deus, independente de quem esteja olhando. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se. E o que eles fizeram? Prostrar-se é adorar a Deus. Prostraram-se em adoração perante o Senhor. Prostraram-se em adoração. Versículo 18 é muito forte. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Se prostraram, e como a função deles, o sacerdócio deles era o louvor, eles se levantaram e levantaram um louvor bem alto, um louvor de vitória. Aleluia! Louvor de vitória, glória a Deus! E começaram a louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz. Em alta voz, não tinham vergonha de entoar cânticos ao Senhor, de dar um glória a Deus bem alto, bem forte. Oh, aleluia! Bom, agora continuando obedecendo ao Senhor, no versículo 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Consultou o povo, quer dizer, isso mostra que era um rei que não era orgulhoso, não era presunçoso, não era um rei autoritário, era um rei democrático, no bom sentido da palavra, né? Porque hoje o pessoal usa a democracia como no sentido espúrio. Muita gente. Então, no bom sentido da palavra, ele era um rei que se submetia a Deus e que se consultava com o povo. Que coisa bonita! Eu imagino aqui um homem com autoridade, mas tem a humildade de chegar com o povo. O que vocês acham? Como é que a gente vai fazer? Aí o homem... Não, é bom, é bom a gente fazer assim, assim, assim. E então ele se consultou com o povo, e depois de se consultar com o povo, ele nomeou homens da descendência de Levi para louvarem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Vitória garantida. Adorando a Deus, se prostrando diante de Deus, tendo a humildade diante do Senhor e diante do povo, e consultando o povo, e depois colocando o povo para louvar ao nome do Senhor.
Vitória garantida. E vitória que confunde qualquer inimigo, porque o cara vai olhar assim e falar: estão vindo cantando. Ali não houve essa oportunidade do inimigo falar isso, porque os inimigos se destruíram entre si enquanto eles estavam indo a caminho do local, né? Depois de consultar o povo, ele colocou alguns homens para cantarem ao Senhor, louvarem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. A coisa mais bonita que se pode imaginar é quando no meio da luta você louva, no meio da provação você louva, no meio do tumulto, no meio do deserto, você levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. E você começa a louvar mesmo com a voz, eu por exemplo sou desafinado, né? Mas quando você começa a louvar o Senhor de todo o seu coração, apesar de se for desafinado, se for afinado, é no meio da luta, é no meio da prova que Deus demonstra, se agrada no louvor. E olha o louvor que eles estavam entoando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Outras versões assim: rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E começaram a cantar, começaram a entoar louvores. E o inimigo lá no acampamento deles lá, enquanto eles cantavam e entoavam louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados, lutaram entre si. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Os amonitas, moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. É óbvio que os do monte de Seir reagiram, e nessa guerra aí entre eles já não viam mais nada, começaram a se matar uns aos outros. Quando viram, quando Israel chegou lá, estavam todos destruídos. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, aleluia. É por isso que eu falei recentemente, essa palavra não é só para nós repetirmos de uma maneira descompromissada, não. Eu tenho certeza que o nosso pastor, quando ele foi inspirado para nos conduzir por esse caminho esse que nós já trilhamos no tempo do pastor Gesiel Gomes, lá na Ilha do Governador, eu me lembro bem, e o pastor Benigno guardou essa palavra de vitória, né? E eu tenho certeza que quando ele começou a conduzir o povo por esse caminho, o que havia no coração dele era que cada um internalizasse essa palavra como uma palavra viva, uma palavra rema, porque na hora da luta a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Tenho certeza absoluta disso. Glória a Deus. Então eles chegaram lá, estavam os cadáveres no chão, ninguém conseguiu escapar. Versículo 24, no finalzinho, diz assim: ninguém havia escapado. Eu não sei como é que foi os dois últimos ali. Eu acho que eles, na hora da espada, os dois empurraram a espada, cada um a sua espada no mesmo tempo, e os dois se espetaram e caíram mortos ali, os dois últimos, porque ninguém escapou. Então, é assim que Deus faz, é assim que Deus dá livramento, e vai continuar dando. Quer os inimigos de Israel queiram, quer não queiram, Deus vai continuar dando livramento. E quer os nossos inimigos, do povo de Deus, queiram ou não, Deus vai continuar nos dando vitória e livramento também. Eu creio nisso de todo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. E aí, Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de armamentos e roupas e também objetos de valor, e passaram 3 dias recolhendo os despojos. Havia mais do que eram capazes de levar. Todos os soldados, todos os levitas que foram,
vieram sobrecarregados de riquezas, de despojo do inimigo. Havia mais, ainda ficou lá ainda, porque não dava para carregar tudo, ainda ficou alguma coisa por lá ainda para pegar depois. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca, Vale da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, o nosso Deus, faz desse jeito. É assim que funciona. Glória a Deus. Creia, quando Deus usar alguém para te falar, creia. Quando alguém fala no nome do Senhor, fique atento. É bom a igreja ter sempre discernimento, porque há pessoas que falam no nome do Senhor em vão, né? Falam que profetizam, mas mesmo assim, fique ligado e atento, porque numa profecia pode vir vitória, pode vir advertência, pode vir correção, pode vir, alguma coisa virá, e pode vir também, e se você discernir pelo Espírito, pode vir alguma coisa que parece, mas não é, porque Deus permite, às vezes, ainda mais se o homem de Deus estiver precisando ser corrigido, Deus permite que o adversário fale. Teve um rei que estava fora da presença de Deus e Deus mandou ele ir, e ele foi derrotado. Acabe, o rei Acabe, né, quando ele foi para a guerra, era o rei de Israel. E se não me engano foi no tempo de Josafá que o Acabe reinou sobre Israel. Tinha Israel e tinha Judá. E foi no tempo de Josafá que o Acabe reinou. Então o Acabe foi consultar, Josafá chamou alguém para consultar, para ser consultado, um profeta, e o Acabe, olha, aquele profeta ali, ele só fala coisa ruim de mim. O Acabe já estava com dívida com Deus. E aí, o profeta Aías, se não me engano, foi Aías. E esse profeta disse: o que Deus puser na minha boca, eu vou falar para ele. E quando chega lá, todos os outros profetas estavam profetizando que era moleza, era só ir lá e ganhar a guerra. E o Aías, o profeta Aías, chegou e falou a mesma coisa. Aí o Josafá discerniu que não era Deus que estava falando e disse assim: eu te conjuro que fale a verdade. Aí Deus falou que ia colocar um espírito de mentira na boca dos profetas, porque o Acabe vai morrer. Acabe vai morrer. Ele tinha acabado de roubar a vinha de Nabote, tinha matado Nabote era dono de uma vinha, e o Acabe desejou a vinha, matou Nabote, matou a família para ficar com a vinha. E Deus falou que os cachorros iam beber o sangue dele, iam lamber o sangue dele. E a Jezabel também naquela hora, a rainha prostituta, a rainha Jezabel, também naquela hora tinha desejado a vinha, e o Acabe foi e comprou não. Tomou aquela vinha e matou o dono. Então Deus estava querendo vingar do Acabe, querendo fazer justiça em cima do Acabe. Tanto o Acabe morreu, como a mulher dele também morreu no mesmo dia. Então, quando o homem está fora da presença de Deus, pode vir uma profecia de engano. E pode enganar aquele homem: vai que vai dar certo, vai dar, olha, estou vendo você, num carro novo. Se o homem não está na presença de Deus, ele não vai ganhar nem patinete. Deus pode mandar juízo, muitas vezes, dependendo da afronta que aquele homem fez a Deus. Então, agora Josafá estava na presença de Deus, estava consultando a Deus com temor e tremor, e Deus honrou. E Deus usou o profeta, e era realmente Deus usando, porque Josafá estava com o coração sincero. Deus conhece o nosso coração, aleluia. Aquele que está com o coração sincero, com certeza vai ver o milagre e a bênção do Senhor em sua vida. Amém? Glória a Deus. Oh, maravilha! E assim eles voltaram trazendo
trazendo os despojos que recolheram durante 3 dias e não conseguiram trazer tudo, de tanta bênção que Deus, bênção sem medida, como diz em Malaquias capítulo 3, bênção sem medida, Deus prometeu e deu. Deus sempre dá aquilo que promete, e quando seus filhos pedem, Ele inclina os seus ouvidos, responde. Agora Ele espera de nós a postura de Josafá, que a gente creia, que a gente o louve, que a gente o adore, mesmo que não esteja vendo a vitória, mesmo que não tenha visto ainda a conquista, o milagre, a bênção que Deus quer te entregar. Ele não precisa você ver. Comece a adorar e a glorificar a Deus, porque a tua bênção já foi gerada nos céus, ela já está a caminho. Aleluia! Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse não vai nos abençoar aí apenas para enfatizar o versículo, ele não está incluído no versículo, mas é apenas para enfatizar aquilo que Paulo escreveu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus que está no controle de nossas vidas e que está trazendo para as nossas mãos aquilo que nós pedimos a Ele, cremos, esperamos, descansamos, muitas vezes aguardamos, muitas vezes quase desanimamos, mas o Senhor nos fortaleceu, nos sustentou, e a bênção está chegando na tua mão, se você assim se conduziu e se continuar se conduzindo assim diante do Senhor, agradecendo, louvando, exaltando, crendo, adorando, prostrando-se perante o trono dele, perante os seus pés, com adoração e ações de graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor nessa noite, nesse momento em que esse vídeo vai chegar até você. Eu quero dizer que Deus está mudando algo na sua vida. Algo está mudando na sua casa, algo do Senhor que você está esperando e que você muitas vezes até já está quase desistindo de esperar. É hora de crer, é hora de confiar, é hora de ter a certeza absoluta que Deus não dorme e não nega bem algum aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Pai maravilhoso, Pai santo, nós te adoramos, Senhor. Bendito, engrandecido e exaltado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que prometeu e é o Deus que é fiel à tua promessa. A tua palavra, Pai, prosperará naquilo para o que foi enviada, na vida de cada filho, de cada filha, em nossas vidas, no nosso meio. Oramos por Israel, Pai, para que o Senhor continue a cada dia, proporcionando livramento, ó Pai, envergonhando aqueles que se opõem, aqueles que combatem, ó Pai, e guardando e protegendo o povo que tu escolheste, que tu amaste e que tu, Senhor meu Deus, escolheste para que fosse a raiz da onde o teu filho viesse a nascer. Então, Pai, nós te agradecemos, te adoramos e pedimos que o Senhor permaneça conosco. Em cada momento de nossas vidas, seja o Senhor engrandecido e glorificado. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Vamos estar orando também por essa cidade, por esse estado de Minas. Vamos estar pedindo e agradecendo ao Senhor, porque o Senhor fez e vai continuar fazendo muito mais, porque só o Senhor é Deus. Pai querido e santo, toma, Senhor, em tuas santas mãos nossas vidas, nossa família, este lugar, essas vidas, Pai. Repreende e amarra toda a potestade da idolatria, Senhor, que procura levar, Pai, essas vidas pelo caminho do erro,
pelo caminho da destruição, da morte, através de vícios, Pai querido e santo, pelo caminho de destruição de lares, Pai, que também influenciados pela bebida, pelos vícios, Pai querido. Então vai tratando agora, vai destruindo, repreendendo, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós amarramos toda a potestade da idolatria e ordenamos que soltem essas vidas, soltem os nossos familiares, soltem os nossos vizinhos, soltem aqueles que estejam escravizados por alguma dessas opressões malignas, saiam e batam em retirada, porque nós tiramos a força de vocês agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, retirem-se dessa comunidade, retirem dessa cidade, retirem-se desse estado, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.